Oi, pessoas, vamos para mais um vídeo? Hoje, dia 28 de dezembro, então Provérbios 28. Como sempre, vou fazer a leitura, né? Já fiz a leitura, o estudo. Agora eu vou comentar com vocês os versículos que mais fizeram sentido, tá? E depois você faça a releitura na sua casa. A versão que eu uso é King James, tá bom? 1611. Vamos lá. Então, Provérbios 28, versículo 1. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos, audazes, são como o leão. O que acontece? Aqui é aquela pessoa que faz muita coisa errada, então ela tá o tempo todo achando que alguém está perseguindo ela, que o mal vai acontecer em qualquer momento, que o que ela fez ela terá que pagar a qualquer momento, enfim. Essa é a pessoa que deve, né, que cometeu coisas erradas, né, crimes, enfim. Mas também tem uma outra questão de outras pessoas também que têm mania de perseguição. Eu sou terapeuta e eu trato isso nas terapias, né, em atendimento. Que são pessoas que têm questões emocionais, que também acham que o tempo todo o mal vai acontecer, que vou morrer a qualquer momento. Esse aí é um outro tipo, é um outro ângulo da situação. São pessoas que estão com as emoções embaralhadas, que estão sofrendo. Então, esse tipo de situação, a gente trata em terapia, através de reprocessamentos, entendeu? Então, aqui são duas situações. Uma em que a pessoa tem tantos registros dolorosos do passado, tantas memórias ruins dentro dela, por experiências ruins que ela passou, que ela tem mania de perseguição mesmo, que acha que a todo momento vai acontecer o mal com ela. Isso aí a gente trata em terapia através da técnica que nós usamos, que é o reprocessamento, através de muita conversa, muita condução espiritual, as coisas melhoram. Esse é um tipo. O outro é aquela pessoa que realmente anda na maldade, pratica a maldade, e aí realmente a justiça dos homens, a justiça dos homens, né, a justiça da terra, ele tem medo disso, de ser pego a qualquer momento, de ir pra cadeia, de ser, por exemplo, a pessoa que anda em adultério. Ela fez uma coisa errada, então ela fica o tempo todo ali. Fiz um adultério, e agora, como é que vai ser? Alguém vai me pegar, e se alguém viu? É um outro tipo de situação, tá bom? Aquelas pessoas que praticam golpes, falam mentiras. Então são duas situações aqui, tá bom? Aí nós vamos lá pro 3. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora que não deixa comida. Aqui eu não vou dizer só o homem pobre, qualquer pessoa que oprime a outra. É como, sabe, se tem uma horta ali toda bonita, cheia de fartura, e vem uma chuva muito forte e destrói tudo. É a mesma coisa, é a opressão, né? Ninguém consegue sobreviver embaixo de muita opressão, é preciso sair daquela opressão, ter coragem para sair daquilo, tá? Aqui o 6. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Aqui há uma comparação entre pobre e rico. E é muito confuso isso porque muitas congregações usam a Bíblia, né, a palavra de Deus, para justificar a pobreza, a simplicidade. Outros usam a palavra de Deus, muitos fazem estudo de provérbios, porque querem os códigos de Salomão, já que Salomão foi o homem mais rico do mundo até então. Então eu quero ficar rico. A questão é que há uma má interpretação dessa fala. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Aí você pega o pobre e o rico. Mas a questão toda aqui é a ética, é a moral, não é o ser pobre nem o ser rico. Aqui está dizendo que não é a riqueza quem vai determinar a moral e os bons costumes. E também não é a pobreza. Por quê? Eu conheço e já convivi com pessoas
que eram miseravelmente pobres e que eram arrogantes, mentirosas e fofoqueiras e que viviam cuidando da vida dos outros. Também convivo hoje com pessoas que têm bastante dinheiro, que já são milionários e que têm uma ética, que têm bons costumes e que têm um coração maravilhoso, que ajudam outras pessoas, que não falam mal, que respeitam o processo de cada um. Então, hoje, eu convivo com pessoas pobres, financeiramente falando, tá? E ricas. E elas respeitam os bons costumes e a moral. E antigamente eu convivi com pessoas pobres que tinham hábitos muito ruins. Então, assim, não é o poder aquisitivo que vai determinar quem é a pessoa. Não, o que determina quem é a pessoa são os costumes dela, é a moral, é a ética, é o que ela tem dentro dela. Entende? O dinheiro é só um potencializador. O dinheiro é uma energia e ele é só um potencializador. Então, se eu sou uma pessoa ética, se eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar os outros, vou usar o dinheiro para me ajudar a melhorar isso, a fazer mais ações sociais. Se eu sou uma pessoa ruim, se eu sou uma pessoa perversa, eu vou usar o dinheiro para me ajudar ainda mais com a minha perversidão, com a minha maldade. Entende? Então não é o dinheiro quem define, é o que a pessoa tem dentro dela. Combinado? Aqui o 8. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Como eu falei, dinheiro é uma energia. E o que acontece? Existe na Terra a lei, que é um princípio, da semeadura e da colheita. Então, tudo que eu planto, eu colho. Aí, muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são mais financeiramente, um pouco mais simples financeiramente falando, muitas delas se comparam com aquelas pessoas que são ricas. Poxa vida, eu faço tudo certinho e eu não prospero. Aí aquele que vive por aí uma vida desregrada, prospera. Aqui tem duas vertentes. Uma, essa pessoa, aos seus olhos, né, aos olhos de quem está avaliando, pode ser uma pessoa que realmente vive uma vida desregrada e está prosperando. Mas às vezes, a gente é que pensa que ela tem uma vida assim, de acordo com a nossa ótica. Mas nós não sabemos exatamente o que está no coração dela. E se na verdade ela é uma pessoa que ela sabe trabalhar o dinheiro dela, sabe multiplicar o dinheiro dela, ao invés de ficar cuidando da vida dos outros, ela cuida da vida dela, multiplica os bens dela e ajuda quem precisa? Não sabemos. O outro ponto é, de fato, essa pessoa pode realmente estar enriquecendo de forma ilícita. E se ela enriquece de forma ilícita, uma ilícita que eu falo é de forma errada, através de roubos, de golpes, uma hora ou outra tudo isso é descoberto e todo aquele bem que essa pessoa juntou vai para quem precisa. Isso acontece mesmo. Mas o X da questão aqui não é eu ficar avaliando se a pessoa está fazendo, o que a pessoa está fazendo, é eu olhar para mim e falar, bom, de acordo com as minhas éticas, com a minha ética, com os meus bons costumes, como é que eu posso melhorar os meus rendimentos? Eu, como terapeuta, como é que eu posso também aplicar os meus conhecimentos para ajudar outras pessoas? Pessoas que também não podem pagar. Pessoas que pagam, pagantes, e também pessoas que não podem pagar. Como é que eu posso multiplicar aquele dinheiro que veio para mim? É eu olhar para dentro. Não é eu ficar comparando a minha vida com o do outro. Cada um tem um ponto de partida. E, sinceramente, eu não sei exatamente, com clareza, o que está no coração do outro. Eu não sei. Então, como é que eu vou ficar avaliando o outro o tempo todo? Eu tenho que avaliar a mim mesma.
Como é que eu vou agir daqui para frente? Entende? Como é que eu vou multiplicar os meus bens? Tá? E aqui o 13. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Aqui não é nem só a confissão, é a confissão e o abandono. E aqui, gente, tem uma questão. Essa confissão, você faz, né? Mas o X eu preciso abandonar. Davi, ele, na Bíblia mostra, né? Ele pecava, ele cometia, assim, os atos dele, mas ele era rápido no arrependimento e na correção. Então, ele não ficava ali, ai, meu Deus, eu pequei, ai. Não, eu pequei, Senhor, eu pequei, me perdoa, né? Mas ele ia lá e corrigia a rota. O problema de muitos aqui é que peca, sabe que pecou, muitas vezes pede perdão, mas volta a fazer a mesma coisa e ainda se sente culpado. Então ele fica nisso. Na terapia, né, como eu falei, eu sou terapeuta, as pessoas contam para mim as histórias, mesmo que, por exemplo, quando nem foram elas que cometeram o pecado, mas naquele momento, naquela situação ali, eles foram a vítima. Veja bem, naquela situação, foram a vítima. Muitas pessoas até liberam o perdão para o outro, mas carregam aquilo a vida inteira dentro delas. Ou seja, não se liberaram daquilo, não se libertaram daquilo. Então, na terapia, o que a gente faz? Orienta a pessoa, né, através de reprocessamentos, jogando luz em cima daquilo para que ela entenda o que realmente aconteceu com ela. E que aí sim, ela libere realmente, definitivamente, né, se for o caso, a outra pessoa e ela mesma, para que ela viva mais em paz e mais feliz. Então, a questão toda não é exatamente o pedir perdão. A questão toda é o se libertar daquilo, entender o que aconteceu, sair do sentimento de culpa, sair do sentimento de vítima, de revolta, subir para o entendimento. O que aconteceu? Entender o que aconteceu e ir para o próximo nível. A vida é feita de desafios. Todos os dias teremos desafios. A questão é como eu me comporto frente a eles, como eu respondo a esses desafios. Entende? Não é só pedir perdão, é pedir perdão e corrigir a rota. Entende? E aqui por último, o 19. Aquele que lavra a sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. O provérbio sempre está falando de produtividade, atitude, ação. Só que quando eu tô com a minha mente o tempo todo embotada, carregada de memórias ruins, como a gente leu lá no 13, a gente não consegue andar, seguir o fluxo. A gente fica em ciclo, rodando e não sai daquilo. Então o que é o ideal? É eu me limpar, né, igual eu tava ali no 13, me limpar de toda a memória ruim, que é o que a gente faz nas terapias, né? Se limpar a gente ajuda as pessoas a se limpar dos registros ruins, para que ali dentro da mente deles, né, das emoções, haja espaço para o plantio, né, para entrada de boas memórias, de bons recursos. Então ali, cheio de novas energias, o que acontece? A pessoa, ela vai ter mais disposição para atuar na vida, para agir, para dar resultado. E aí entre o 14, então, aquele que lavrará a sua terra terá abundância de pão. Então, eu tô cheio de novas energias, de novas ideias, eu vou lavrar a minha terra. Pessoas amadas, esse foi mais um Provérbios. Obrigada pela sua atenção. Como eu falei, eu li aqui os versículos que mais fizeram sentido para mim no dia de hoje. Depois você faça a releitura na sua casa, tá bom? Curta e compartilhe nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. Obrigada pela sua atenção, Deus abençoe e até a próxima.